Então, pessoal, vamos retomar. Vamos começar esse bloco falando do processo de revisão. Como começar a revisão, como fazer a revisão. Eu vou contar para vocês sobre o meu processo, né, que era como eu fazia as revisões. E daí, com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão encontrando, vocês podem fazer igual a mim, vocês podem encontrar o jeito de vocês. Como eu fazia a revisão? Eu pegava o texto, a primeira revisão, eu fazia uma revisão cautelosa, ia marcando tudo no texto, marcando as palavras repetidas em amarelo, as minhas dúvidas em verde nos balões de comentário, perguntando as dúvidas pro meu cliente, fazia isso no texto inteiro, né? Esse momento é o momento que eu gastava mais horas para poder fazer esse trabalho em cima daquele texto. Uma dica é você reservar para essa primeira revisão uma quantidade de tempo assim ideal para você começar, se for artigo, né, gente? Porque se for tese, se for dissertação, até um TCC, você precisa de muitas horas, é complicado. Mas quanto mais tempo você passar revisando o mesmo tema, o mesmo texto, maior a sua visão do todo. Então você vai ficar com uma visão muito boa do que apareceu na introdução e não apareceu no desenvolvimento. Então você tem que avisar isso pro autor. Você vai ficar com uma noção muito boa do que está repetido. Eu já li isso num parágrafo anterior, você vai poder voltar lá para ver. Porque se você for fazendo isso em dias diferentes, vários dias, faça um pouco hoje, aí amanhã não faço, pega depois, isso se perde. Então, essa primeira revisão, ela precisa ser concentrada. Você precisa ficar concentrado, porque eu digo assim, concentrado no tempo. Você precisa gastar um tempo maior nela, só nela, fazendo essa atividade. Então, a dica é começar quando você tiver muitas horas reservadas para fazer aquilo. Não assim, eu tô com uma meia horinha aqui, vou sentar e vou fazer essa revisão. Essa primeira não. O ideal é você ficar muitas horas nela para você pegar a visão do texto, a visão geral do texto, né, como um todo, do todo, da informação toda que aquela pessoa quer passar com aquele texto, com aquele artigo. Então, você vai ler e vai marcar tudo que você achar, né, da gramática, da ortografia, você vai tirar suas dúvidas e já grifar de verde dentro do balão, você vai fazer todas essas coisas. Eu fazia muito, você não é obrigado, né, isso também é uma delicadeza com o seu cliente. Quando tinha alguma incorreção de acordo, é uma questão da norma culta, ele estava usando, porque ele usava isso no dia a dia, mas não estava de acordo com a gramática, com a norma padrão, com a gramática normativa, eu colocava para ele isso num balão de comentário. Eu explicava para ele por que eu estava trocando. Então, eu colocava essas explicações para ele no balão de comentário para o meu cliente e muitas vezes eu tive o retorno de agradecimento, de nossa, Ana, eu achei super legal você ter me explicado, eu não sabia que era assim. Você tá é como se estivesse dando uma aula particular para ele ali por escrito naquele momento. É uma troca interessante, né? Como se você estivesse dando, além da sua revisão, você estivesse entregando para ele um outro produto. E assim, dá trabalho? Dá. Mas dá trabalho no começo, porque depois vocês vão notar que os erros são sempre os mesmos. Eu falo erro, gente, porque aqui a gente não está falando de sociolinguística, a gente está concentrado na norma padrão. Então, erro de acordo com a norma padrão, né? Você está corrigindo um texto e aquilo de acordo com a norma padrão é um erro, é um texto científico, ele tem que estar o máximo possível adequado à norma padrão. Então, não tem problema, né, a gente falar em erro aqui. E aí, você apontar aquele erro para ele, explicar e falar, olha, não é que isso usa na norma culta, né, e não é que esteja errado com a norma culta, mas não é adequado de acordo com a gramática normativa, né, também a pessoa ela se sente acolhida.
E aí, no começo, é complicado mesmo fazer, aí você tem que fazer um por um, né, e tal. Mas aí depois você vai vendo que os erros se repetem, e daí você fica com um banquinho de textos, que aí você vai no seu banquinho, copia aquele texto e coloca dentro do balão de comentário, né? Depois a gente vai falar aqui sobre todos os erros que eu mais encontrava nos textos acadêmicos, vou falar de cada um deles e explicar por que estava errado. Aí depois, no final, eu tinha meu banco de erros, né? E aí eu copiava 1 minuto, né? No começo do trabalho, quando eu comecei a trabalhar como revisora, foi difícil fazer o banco, mas depois ele já estava lá pronto, tranquilo. Então eu colocava isso, nessa primeira revisão, tudo isso, colocava todas as explicações, todas as minhas dúvidas, né? Colocava tudo, eu fazia assim uma revisão grande, o máximo que eu pudesse, né? Quando eu pegava assim uma revisão de tese, por exemplo, que era assim, eram textos grandes, várias páginas para revisar, aí eu tentava fazer, não era a minha atividade principal, era a minha atividade extra que eu tinha, então eu separava todo o final de semana para fazer aquilo, né? Aí eu ficava sábado, domingo fazendo aquilo muitas horas para conseguir ter uma visão melhor do todo, né? E aí, essa era a primeira etapa. Aí o que eu fazia? Deixava o texto descansar. Porque aí, gente, a gente já fica assim viciado naquele tipo da escrita, a gente já pega o jeito daquela pessoa escrever, e aí a gente já fica com mais dificuldade de achar os erros, né? Então você termina essa primeira revisão, deixa o texto descansar se tiver tempo, porque revisão é uma tarefa assim que a pessoa sempre te entrega no último dia, você tem pouco prazo para resolver, mas né, tanto quanto você conseguir, você deixa o texto descansar, 1 dia, 2 dias. Aí você pega aquele texto de novo que você já revisou e lê uma segunda vez. E aí o que eu fazia? Eu pegava aquele texto que eu estava todo rabiscado lá de Word, eu pegava, copiava ele e colava num Word em branco, num documento em branco. Quando eu copiava, ele já vinha com todas as alterações, elas eram aceitas automaticamente, então ele ficava branquinho, só os balões de comentário vinham juntos, né? Vinham junto com o texto. E aí, o que eu fazia? Eu corrigia de novo, eu lia de novo, aí dessa vez já era uma leitura mais rápida, porque o texto já vinha limpo pra mim, todas as alterações que eu fiz já foram aceitas, né? Mas aí o que eu fazia? Quando eu achava novamente um erro que tinha passado, né, despercebido na primeira leitura, eu voltava lá no texto rabiscado e acrescentava aquela correção, porque era ela que eu ia mandar pro cliente, né? E aí continuava lendo. Então, gente, às vezes, o que acontecia? Eu esquecia, eu revisava no texto, na segunda versão, e esquecia de levar pra lá. Tem que ter muito cuidado para fazer isso. Mas como a revisão é um trabalho que é muito... ele exige, demanda muito foco, muita atenção, isso não é um problema, né? Porque você já vai estar prestando atenção. Então, na hora... Mas aí, às vezes, você está prestando tanta atenção que você já corrige lá no próprio texto, esquece de passar para sua primeira revisão rabiscada. Não pode. Todo erro, né? Assim, você vai encontrar muito menos erros nessa segunda lida, mas você vai encontrar erro ainda. E vai ter mais dúvida, e vai achar que pode melhorar alguma coisa. E aí você pega todas essas informações e vai jogando lá na sua primeira versão. Terminou essa segunda versão, já é uma versão, essa segunda correção, já é uma correção que sim, você não precisa de guardar, reservar várias horas para fazer. Você pode, tem uma meia horinha aqui, eu vou sentar para revisar um pouquinho. Tem uma meia horinha, né? Então, porque essa você já pegou o sentido do todo do texto, você já sabe, né, o que você precisa saber sobre aquele texto, sobre aquele cliente. Então, você já pode ficar mais tranquilo, você não precisa de tantas horas seguidas revisando o mesmo texto. E aí, na hora que você termina, o que você faz? O que eu fazia? Eu pegava essa versão e colocava, eu fazia 2 versões.
Aquela eu descartei, tá? A segunda que eu já tinha copiado cor de branco, que já tinha vindo com tudo aceita, aquela eu descartei, joguei fora, não tem mais ela. Eu tenho uma versão totalmente rabiscada, completamente revisada, lida 2 vezes com 2 revisões, né? E aí o que eu fazia? Eu pegava um outro documento, né? Eu colocava esse todo rabiscado, escrevia, salvava com o nome da pessoa, primeira revisão, e o segundo documento eu copiava e colava de novo, com todas as revisões já aceitas, não é? E aí eu mandava essas 2 versões pro cliente. E aí eu preparei um textinho para ele, né, pro cliente, explicando o que era aquela né, o que tinha naquelas versões que eu tava mandando para ele. Então vou ler para vocês também essa versão, esse textinho tá aí no material do curso e vocês vão poder usar aí à vontade, vocês podem adotar como texto de vocês, né? Então vamos lá, o que eu respondi enviando, né, as 2 versões. Oi fulano, boa tarde. Estou enviando 2 arquivos. O primeiro traz indicadas todas as sugestões de alteração. Algumas palavras estão repetidas com realce amarelo e por esse motivo uma delas foi trocada ou acrescida de outra. Nos comentários, né, nos balões de comentários, estão as justificativas para as sugestões de alteração e 9 dúvidas, aí vocês colocam, né, 9 dúvidas, comentários que você precisa me responder, você assinala para ele quantos daqueles balões de comentários você precisa que ele te responda para você finalizar a sua revisão, né? Então, 9 dúvidas, comentários que você precisa me responder para que eu possa finalizar a revisão. Atenção, 2 delas estão na nota de rodapé e aí você vai acrescentando o que é a peculiaridade, porque agora eu não sei como que tá, tem tempo já, tem um tempinho que eu não faço revisão, eu não sei porque até quando eu fiz revisão, até a última que eu fiz, que foi acho que no ano passado, o meu Word não permitia balão de comentário na nota de rodapé. Hoje eu não sei, tem muito tempo que eu, né, tem desde a última versão, eu não sei se isso mudou. Então às vezes eu tinha que escrever umas considerações na nota de rodapé, sem balão de comentário. Então eu tinha que chamar a atenção da pessoa, né, porque às vezes ela estava grifada em verde, mas às vezes a pessoa não via porque ela estava na nota de rodapé. Então no seu texto você tem um texto base, mas ali você vai acrescentando informações, né, que sejam informações peculiares daquele texto que você está enviando, né? Então, nesse exemplo, tinha dúvida e comentário na nota de rodapé, né? E aí eu escrevi que as dúvidas e comentários estão com realce verde, para explicar, né, para ser bem didático, porque aí na hora que ele respondia com já as dúvidas minhas respondidas, autorizando quando eu pedia para trocar alguma coisa, quando eu conversar, respondendo a minha conversa, né, ele respondia e eu podia finalizar a revisão, né. Então aí eu continuava minha conversa com ele no e-mail. O segundo arquivo traz todas as alterações já inseridas no texto. Fiz isso para que você possa verificar com mais facilidade como ficará o texto caso todas as alterações sejam aceitas, já que no primeiro arquivo o excesso de informações pode gerar dificuldade na compreensão do resultado. Aguardo seu retorno. Atenciosamente, Ania. E aí eu já vinha com a minha assinatura de sempre, que eu deixei aí no material para vocês terem uma ideia de como que ela era. Então, gente, eu já explico por que eu fazia isso, por que eu não mandava só o texto todo rabiscado e por que eu mandava outra versão. O texto todo rabiscado, né, quem trabalha com a revisão sabe disso, ele fica muito difícil de ler. E a pessoa lendo a versão já revisada, ela vai ter uma leitura mais prazerosa, ela vai perceber que o texto tá bom, tá mais leve, tá mais claro, e ela vai adotar aquele texto como se fosse dela.
né? Como se fosse inteiramente dela, ela vai ter mais boa vontade com a nossa revisão. Se você entrega para ela o texto todo rabiscado, a sua primeira versão do Word, ela pode ter má vontade com o seu trabalho. Ela tá vendo aquela coisa feia, confusa do Word, ela pode ir lá em uma por uma e comentar. Não aceito, troca por essa, não troca por aquela. Então isso facilita, essas duas versões facilita muito o seu trabalho, sabe? E evita o seu retrabalho, porque se ela te devolve respondendo, além das suas dúvidas, além do que já estava em verde que ela tinha que te responder, ela mandando mais 1000 comentários sobre aquela parte rabiscada, você vai ter um retrabalho, né? Porque aí outras palavras repetidas vão vir, fica confuso. Eu achei que a melhor forma de trabalhar é já dando uma versão toda limpa para o cliente, só com os balões de comentário, porque aí ali ele vai receber os balões com escritos em verde, que ele precisa te responder, mais os balões com as dicas de português que você deu, com as dicas de norma padrão que você deu para ele, né? Então fica uma coisa muito legal, fica um trabalho muito legal. Quem recebe gosta de ler, gosta de receber o trabalho e de ver como ele mesmo produziu um trabalho legal. Então, é por isso, né, que eu tive essa ideia, mas vocês podem ter outras ideias também, essa é só uma sugestão, tá? Por fim, eu queria falar sobre um assunto que é a última dica, que é sobre como a gente identifica um plágio. É obrigação do revisor identificar plágio? Olha, gente, depende, é uma situação muito complicada. Por quê? Porque eu fui revisora de uma universidade uma vez, eu era a revisora dessa universidade, da pós-graduação em Direito dessa universidade. Então, quando eu revisava um texto, eu tinha que assinar uma declaração falando que aquele texto estava pronto para revisão. Se o texto tivesse plágio, eu estava assinando uma declaração falando que o texto com plágio está pronto para ser publicado. Essa universidade, ela publicava numa revista, né? A cada final da pós-graduação, ela publicava a revista e eu atestava a correção gramatical dos textos. Então é complicado. Se você não fosse comprometer, não é sua obrigação. Não era minha obrigação também, o orientador tinha lido aqueles trabalhos e tal. Mas se você fosse comprometer seu nome de revisor com o texto plagiado, é bom ficar atento. E como que a gente fica atento? Olha só, as pessoas que têm muita desenvoltura no uso da norma culta, ela consegue inserir pequenos plágios dentro do trabalho dela com muita facilidade. Hoje eu sei que tem mecanismos aí da gente colocar trabalhos aí em alguns sistemas, não sei, para descobrir se tem plágio, mas é uma coisa chata de fazer. E assim, a gente parte do pressuposto que o nosso cliente não está copiando de ninguém, que aquilo é a produção acadêmica, né, daquele cliente. Então, só que tem horas que as pessoas elas cometem plágio, e aquele plágio é muito diferente, ele se destaca do texto, porque ele não se encaixa no texto, né? Ele fica ali sobrando, ele fica pra fora, como se o texto tivesse assim toda uma superfície plana, né, todo harmônico, e aquele pedaço está para fora do texto, porque ele não se encaixa. Como que a gente identifica? Bom, quando você já tá lá, depois você já leu a introdução, você já tá lá pro meio do desenvolvimento, né? A gente que é linguista, que tá muito acostumado a identificar esses padrões e tudo, a gente já se acostumou com o padrão linguístico daquele autor, daquele cliente, com padrão vocabular, com o uso que ele faz, com as escolhas vocabulares que ele faz. Aí geralmente o plágio, ele vai ficar diferente disso. Já são outras palavras,
ou palavras assim mais rebuscadas, por exemplo, ou então palavras mais coloquiais que destacam do texto dele que era mais formal, né? Isso é um indício de plágio. E aí o que você vai fazer? E tem hora assim que quando a pessoa copia um pedaço grande, né, um parágrafo, ela faz o plágio com um parágrafo inteiro, né? E aí esse parágrafo aí fica mais fácil, porque aí ele vai se destacar muito do restante do texto dela. Porque por mais também que a pessoa esteja desenvolta para poder usar aquele tipo, né, a norma culta, se ela copia uma parte muito grande, o padrão vai ser diferente, com certeza vai ser diferente e a gente vai conseguir notar. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode fazer algumas coisas como revisor. A gente pode fazer para essa pessoa a paráfrase. É nossa obrigação? Não é. A gente pode fazer, porque às vezes como a gente trabalha com a língua, a gente tem facilidade de pegar aquilo ali e fazer uma paráfrase rapidamente, às vezes a gente ganha tempo. Porque senão a gente teria que mandar um e-mail para a pessoa, assinalando os plágios, que já é uma coisa desagradável, né, de fazer. Né, aí a gente teria e pedindo para ela fazer a paráfrase, ela ia mandar a paráfrase, ia demorar para mandar, e aí a gente ia ter que revisar a paráfrase. Então assim, a gente ia perder tempo e a gente tem outras coisas para revisar, e né, assim, vida de revisor é uma vida cheia de trabalho, né? A gente sabe que é um mercado, né, com escassez de mão de obra, então os bons servidores, os bons revisores, eles ficam sempre muito cheios de trabalho e isso pode atrasar nosso trabalho. Então, a gente pode fazer essa gentileza, fazer o balão de comentário, falar, olha, eu notei que isso estava um pouco destoando do seu texto e fui procurar, encontrei, eu achei que estava muito parecido, você poderia ser acusado de plágio, então eu mudei, eu fiz uma paráfrase e fiz a citação. Se for um parágrafo inteiro, a gente pode fazer a citação direta para ele, faz a citação lá, a fonte ideia, já arrasta e já coloca a citação para ele, já leva a citação lá para as referências bibliográficas. É nossa obrigação fazer isso. Se a gente incluiu, né, se a gente incluiu aquela citação como citação, se a gente substituiu o plágio por uma citação direta, a gente precisa avisar para a pessoa que fez isso, precisa mandar isso por e-mail. O jeito mais fácil que a gente ganha mais tempo é já inserindo. Agora, a gente não tem que colocar isso tudo nas normas da BNT, não é nossa obrigação. Isso tem um profissional especializado, né, para poder, que faz só isso. Agora, tem revisor que também faz isso aí já é outro preço, né? Se você é um revisor que faz isso, que também ajusta o texto às normas da ABNT, aí você já coloca tudo direitinho nas referências bibliográficas. Se você não oferecer esse serviço, você só coloca lá a referência e deixa depois a pessoa, o profissional das normas, vai colocar a referência nas normas. Mas é importante que ela tenha lá para ajudar seu cliente, que você fez a citação, coloquem lá no balão de comentário. Olha, eu li isso aqui, achei que estava destoando um pouco. Você pode falar, você pode ser assim, até mais delicado. Você fala assim, olha, eu vi aqui que você esqueceu de fazer o recuo do texto, então eu fiz para você. Aí você não fala, olha, eu vi que você plagiou e copiou. Não, né? Vamos tratar bem nosso cliente, porque a gente precisa que ele indique a gente para os amigos e tal, né? Então, vamos né, julgar a nosso favor mesmo. Então a gente pode falar isso, olha, eu vi aqui que você esqueceu, põe lá no balão de comentário, eu vi que esse trecho que você tinha citado era desse fulano, que você esqueceu de fazer o recuo, eu fiz pra você, já coloquei a referência, já coloquei a citação, né, o autor lá na lista das referências. Então, é isso. Gente, última dica é a dica de como cobrar pelo trabalho que você fez.
Bom, depois de não receber por alguns trabalhos de revisão, porque depois que você entrega o trabalho, você deixar para receber depois, as pessoas já estão com o trabalho, às vezes ela não te paga, você tem que cobrar, às vezes você não é muito bom com cobranças, né? Aí, para não gerar esse desgaste, eu tinha um sistema que era o seguinte: eu cobrava 50% do valor do trabalho antes da revisão. Na hora que a pessoa me pagasse, eu começava, né? Quando ela pagava, eu começava a revisão. E aí, só que, gente, era difícil. Hoje é super tranquilo fazer isso, porque hoje tem Pix, hoje tem TED. Quando eu trabalhava muito com revisão, já tem um tempo, então assim, as pessoas iam mais ao banco, as transferências demoravam mais para cair, aquele trabalho assim era para ontem, né? Então ficava um pouco difícil essa questão de receber. E aí a outra metade eu recebia depois que o trabalho estava pronto. Aí eu avisava para a pessoa que eu tinha terminado, mas eu não entregava o texto dela. Ou no caso dessa universidade que eu trabalhava, eu não mandava declaração, porque se a declaração que eu tinha, né, que eu assinava, eu mandava pelo correio, eu avisava para a pessoa: assim que cair o dinheiro na minha conta, eu mando para você a declaração, né, que ela precisava para poder entregar o trabalho. E quando você precisa parcelar, gente, vocês vão ver, porque algumas vezes vocês vão pegar trabalhos muito grandes, teses, né, de doutorado, e aí você vai colocar o preço da lauda lá, da sua página, você nem vai acreditar de tanto dinheiro que você vai ganhar, né? É muito bom, assim, é um trabalho, a recompensa financeira dele é bem legal, assim, dá pra viver bem com o dinheiro da revisão. E aí você faz o cálculo e fala assim: nossa, não acredito, você ainda cobra mais barato, dá um desconto, porque é muito, mesmo assim a pessoa vai te pagar, vai ter que te pagar muitos dinheiros. E aí você parcela. Aí você parcela pra ela vai parcelar de 3 vezes pra você. E aí ela paga a primeira parcela, paga a segunda, a terceira ela não paga, aí você vai ter que pagar, aí você vai ter que cobrar dela. E aí eu fazia assim, eu tinha muita vergonha de cobrar, né? Eu já tomei cano de algumas parcelas porque eu deixei pra lá, cobrei uma vez, a pessoa não estocou, não pagou e eu acabei deixando. Mas quando a pessoa tá de boa, é porque às vezes ela esquece mesmo. E aí você fala, você manda um e-mail pra ela, você manda um WhatsApp, você fala assim: fulano, eu recebi aqui na minha conta alguns depósitos do mesmo valor que o seu, mas eu não tô conseguindo identificar, você me manda seu comprovante, por favor? Aí se ela tiver de boa fé, ela vai te pagar, porque ela vai lembrar, né? São truques, né, gente, que a gente vai descobrindo assim ao longo da profissão, né? Mas é uma profissão super legal, porque a gente fica sabendo de vários assuntos, a gente ganha várias informações interessantes, e é um trabalho muito gostoso. Você pegar um texto que não tá tão bom e no final ele fica um texto excelente, assim. Qual que é a desvantagem do trabalho de revisor? É porque a pessoa, quem lê o seu texto, o seu texto revisado, a revisão, a versão final do seu texto, ela só vai ver o que você deixou passar de erro. Ela não vai ver que era um texto ruim e ficou excelente, né? Que ela não viu a primeira versão, mas ela vai ver o erro que você deixou passar. E a gente deixa mesmo, gente, porque assim, cada vez que você revisar, se você revisar 5 vezes, você vai encontrar coisas 5 vezes. Então você tem que estabelecer, porque senão você não para, você começa a ficar ansioso. Você tem que estabelecer. O meu método, Ania, né, era de 3 leituras, 3 revisões, né? Você pode estabelecer um método de 2 revisões, um método de 4 revisões, mas você tem que estabelecer seu método de trabalho, porque senão você começa a ficar louco com aquilo, assim, porque quanto mais um texto, ele nunca fica perfeito, né, gente? Que o diga aí os escritores, né, no mundo literário. Então, se você não estabelecer um fim pro seu trabalho, ele não tem fim. Então, gente, determinem um método
um começo e um fim pro seu trabalho, porque senão vocês vão ficar ansiosos, vão ficar sobrecarregados. É isso, pausa agora pra aguinha, pro café, pro descanso, respira. E a gente volta falando dos erros mais recorrentes nos textos acadêmicos. Até daqui a pouco.